Olá, você que está aí do outro lado da tela. Eu me chamo Isabel Brito e eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu nasci lá no Ceará, numa cidadezinha chamada Carnaubal. Ela já é quase divisa com Piauí. E eu passei a minha infância inteira vendo a minha mãe criar 10 filhos sozinha. É isso mesmo que você ouviu. Eu sou a caçula da família e tenho 9 irmãos. E o meu pai, ele foi, durante muito tempo, estudante de música e teve que morar fora por muitos e muitos anos. Quando eu tinha 7 anos, que era quando eu já me entendia por gente, foi que eu percebi que ele veio morar de volta em casa. E aí foi quando começou a minha história, que eu me interessei pelo que ele faz. Né? Existiam alguns encontros de domingo, que a gente chamava de retreta, onde a banda de música, né? Meu pai é maestro, minha mãe dona de casa, e meu pai ia lá com os músicos para fazer shows, né? Para toda a criançada brincar e dançar, enfim. E eram os encontros de domingo depois da missa, né? Da missa lá, fui criada na religião católica, mas, enfim, hoje eu acredito que Deus existe, você acreditando no que você quiser, tá tudo bem. E a nossa vida de infância foi muito difícil, porque imagine só, 10 filhos, né? E eles tinham que se virar. Músico naquela época não era tão bem pago, né? E até um dia que meu pai decidiu ser professor de música e ele foi contratado pela prefeitura da cidade para ser o maestro oficial. Hoje meu pai até esqueci como chama a palavra, mas meu pai é o patrimônio vivo da cidade. É o único patrimônio da cidade e vivo. É interessante isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu descobri não faz muito tempo sobre essa coisa. E a minha história começou quando eu tinha por volta desses 7 anos, quando meu pai voltou a morar em casa, porque ele morava em Brasília, ele tocava na banda do Congresso Nacional, lá em Brasília. E aí, um belo dia, eu falei pro meu pai que eu queria tocar saxofone. Eu não sei se vocês conhecem o instrumento saxofone, mas é um instrumento que faz um som muito bonito. E eu ficava vendo aqueles meninos tocarem e meu pai falava que não era um instrumento de mulher, né, que eu deveria tocar outro tipo de instrumento, porque meu pai, né, como bom nordestino, é um pouco machista. E aí ele me deu um teclado. E o mais legal é que ele só me falou assim, porque ele não queria que eu me envolvesse com música, ele sabia que era um caminho muito difícil e tudo mais. E ele me deu um teclado e falou: o dó fica antes das duas teclas pretas. E eu tive que me virar. E eu aprendi a tocar teclado, e aí comecei a tocar na escola, fazendo showzinhos em eventos das escolas, depois passei a tocar na igreja, até que um belo dia a gente estava fazendo um show carismático, e aí um cara de uma banda viu a gente tocando e convidou para fazer um teste. E aí foi quando começou a minha história musical. E eu comecei a tocar, mas eu achava tão interessante os cantores que recebiam toda a atenção do público, e eu decidi que eu queria ser cantora. Eu queria sair de trás, né, lá do teclado, para ser cantora. Meu primeiro show foi uma tragédia. Meu chefe lá, o cara que me contratou para a banda, falou que era melhor eu voltar pro teclado porque eu era muito ruim. E aí eu decidi estudar música. Fui estudar música, estudei durante um ano e comecei a cantar. E aí sim minha vida profissional começou a dar uma guinada. Mas nesse período todo eu tinha que trabalhar, né, em alguma coisa. E aí eu trabalhei como comunicadora de rádio. Fui a primeira mulher radialista de uma FM no interior do Ceará. Não existia isso na época. Existiam em cidades mais desenvolvidas, mas na minha cidade, que era pequenininha, eu era a única. Meus amigos até ficavam zoando que eu parecia mais radialista de AM do que de FM. E aí todo desafio que eu encontrava na minha vida naquela época, eu ia superando até o ponto das pessoas perceberem que eu era boa naquilo que eu fazia. E aí começou a minha vida musical, né, para voltar para o assunto da música, que foi exatamente a música que me trouxe para São Paulo. Hoje eu vivo em São Paulo, já faz quase 20 anos, e foi a música que me trouxe para cá. Eu fui participar daquele programa Popstar, lá das Ruge, né, a Sererê, né, aquela musiquinha toda. E na verdade eu acredito que a música me trouxe para São Paulo por outros motivos, não foi exatamente para que eu me tornasse uma popstar. Eu sempre achei, né, com a história do meu pai, de acompanhar o que ele fazia e de ter o dom, né, que é herdado. Eu fui a única dos 10 filhos que puxou o dom dele. Enfim,
eu achei que a minha carreira musical realmente ia acontecer, que eu ia sobreviver e viver disso, mas infelizmente não foi bem assim. Alguém me disse que eu não podia e foi mais um desafio para minha vida. Olha só, a minha vida foi cheia de desafios. Toda hora alguém me dizia que eu não podia, eu ia lá e me desafiava e conseguia, e sempre as pessoas acabavam reconhecendo que eu era boa, sim. Mas nesse caso, o fato de eu estar numa cidade muito distante, eu vim sozinha para São Paulo, não conhecia ninguém, vim ficar na casa de uns amigos, aliás, conhecidos, que foram indicados até pelo prefeito da cidade, para que eu ficasse no apartamento deles enquanto eu estivesse em São Paulo participando do concurso lá do SBT. E aí eu me sentia muito sozinha e eu fiquei fragilizada quando me disseram que eu não podia cantar, né? Eu fui desclassificada do programa, depois eu procurei uma pessoa que era da área musical, de uma gravadora muito, muito famosa, por indicação de uma pessoa, mas não deu certo. E aí eu desisti da música e fiquei com muita vergonha de voltar para casa. Primeiro porque meu pai, né, eu já contei para vocês, é uma pessoa muito dura, né, um nordestino bem, bem tradicional, e eu fiquei com vergonha de contar para todo mundo que não tinha dado certo, e falei que ia ficar em São Paulo. Olha que loucura. E quando eu fiquei em São Paulo, um belo dia eu tive que contar, né, que eu não ia voltar. Eles ficavam mandando dinheiro para eu comprar passagem e voltar, porque eu disse que o programa tinha acabado. E aí meu pai resolveu falar que não ia me sustentar aqui, primeiro porque não tinha tanto dinheiro assim para eu ter uma vida aqui e eles lá. Na verdade ele queria que eu voltasse porque eu era caçulinha, né? Eu tinha 21 anos na época que eu vim para São Paulo e eles queriam que eu voltasse, mas eu decidi que não ia voltar. Foi um pouco de vergonha, sim, de reconhecer que o que ele me falava, que essa vida era muito difícil, que você tinha que ter muito, muito talento. Talvez eu não tivesse tanto talento assim, né? Ele falava. Ou você tinha que estar na hora certa, no momento certo, ou tinha que ter muita grana. Então, pra ele, eu não tinha nenhuma dessas três coisas. E aí eu disse que não ia pra casa e ia ficar em São Paulo. E ele falou, então você se vira. E foi exatamente isso que eu fiz. Fui trabalhar. Depois de 2 meses que eu tava aqui, eu decidi trabalhar. E aí o meu primeiro trabalho foi como recepcionista no restaurante, o que eles chamam de hostess. E aí começou uma outra jornada da minha vida muito interessante. Eu trabalhei 8 anos em bares e restaurantes, começando aí como hostess, depois eu fui migrando, eu via que os garçons ganhavam muito dinheiro, então quando eu mudei de trabalho, eu fiquei um tempinho nesse primeiro emprego, e depois eu mudei para um melhor, porque eu oferecia um salário maior, e aí eu decidi que eu queria ser garçonete. E aí eu comecei a pedir para atender as mesas, ficava carregando bandeja para lá e para cá, tirando as coisas das mesas do restaurante. E eu fui trabalhar num clube, onde eles me deram a oportunidade de passar por uma experiência de 1 ano para começar a crescer, né, na carreira lá de bares e restaurantes. E eu achei ótimo, né, porque já que eu ia ficar aqui, eu ia ter que, né, pagar a minha sobrevivência. E no Ceará eu tinha feito só até o colegial, né? Inclusive tem uma história muito louca da época do colegial, porque nos últimos anos eu quase desisti de estudar. E eu sempre fui uma aluna muito dedicada, mas minha mãe esqueceu de pagar as mensalidades e eles não queriam mais deixar eu estudar. E aí eu fiquei muito frustrada naquela época, quase desisti. Enfim, então quando eu cheguei em São Paulo eu também não tinha faculdade. Como eu tinha que trabalhar, eu não conseguia estudar, era um desejo meu estudar, eu nem sabia exatamente o que ia ser da vida, né? Mas eu tava tentando. E aí, quando eu fui trabalhar nesse clube, me deram essa oportunidade de treinar por 1 ano e eu acabei sendo tão boa naquilo que eu fazia que, além de eu ter ganhado muita grana, muita gorjeta, eu fui promovida para supervisão. Então eu fiquei um tempo como supervisora. Só que trabalhar do jeito que eu trabalhava era muito cansativo e a perspectiva disso era muito difícil, assim, de eu conseguir coisas melhores. Eu ia ter que ficar naquela vida trabalhando até 12 horas, porque tinha um intervalo, então eu ficava praticamente todo esse tempo à disposição da empresa, porque eu não podia ir embora, né? Não morava tão perto. Mas a coisa toda que eu tô contando de chegar até aqui é porque eu fui percebendo nessa vida de São Paulo que eu precisava mudar. Eu não queria ter a vida que eu tinha lá no Ceará.
que eu vi a minha família passar durante o meu crescimento. A carreira musical eu já estava desenganada, né? Porque alguém disse que eu não podia, então eu acreditei. Não devia ter acreditado, mas acreditei. E aí eu sempre pensava em o que eu poderia fazer para modificar toda essa situação e criar uma história nova. Então, dentre todas as atividades que eu fiz em São Paulo para me virar, para pagar a minha sobrevivência, eu trabalhei com seguros, trabalhei com call center, eu já tinha sido comunicadora de rádio, então fiz algumas coisas nessa área mais artística, trabalhei como modelo numa agência, fotografava, fazia comerciais, até que um belo dia eu consegui um trabalho, né, no órgão público, num programa que chama Poupa Tempo, é um programa do governo do estado de São Paulo. Então, daí, desde que eu cheguei em São Paulo, já se passaram quase 20 anos. E nesse lugar, no Poupa Tempo, eu trabalhei como coordenadora de atendimento, porque eu já tinha uma vasta experiência com atendimento ao público. Eu entendia muito bem de pessoas, relacionamentos. E eu também me tornei lá uma instrutora de treinamentos. E essa história toda é para contar como é que eu cheguei no assunto que eu vou conversar com vocês mais para frente, que transformou a minha vida. Eu jamais me imaginei fazendo essa atividade que eu faço hoje. Hoje eu trabalho com vendas e assim, mudou a minha vida completamente, tanto financeiramente quanto desenvolvimento pessoal. E o que eu mais faço hoje é me relacionar com pessoas, que foi o que eu aprendi a fazer durante todo esse tempo. Hoje eu sou casada, ainda não tenho filhos, mas com quase 40 anos ainda tenho esperança de que eu vou ter um filhinho, e é isso. O que mais eu posso contar sobre mim que seja interessante das pessoas saberem? Eu não sei. Então, né, eu comecei a contar a história da minha vida, e aí eu comecei a mexer em umas fotografias que eu encontrei aqui em casa, que eu trouxe lá do Ceará, e me trouxeram muitas lembranças, né? Como, por exemplo, meu pai lá, quando ele tocava na banda do Congresso. Tem outra foto aqui que quando a gente ia visitar ele em Brasília, eu bem pequenininho, ó, essa daí sou eu, mamãe, papai. E assim, hoje eu vejo que toda aquela coisa que a gente passou, tudo o que aconteceu na nossa vida, desde que eu era pequenininha lá, meus 9 irmãos, aquela vida, né, que eles se sacrificavam para que ficasse tudo bem para todo mundo. Além da música, meu pai também, eu lembrei que ele também fazia sapato, gente. Meu pai foi sapateiro, eu nem lembrava que meu pai foi empreendedor, e daí hoje eu entendo da onde que saiu a veia também. Então, praticamente eu fui a única filha que puxou tudo do meu pai, né? Puxou a música, empreendedorismo também, essa é uma das áreas que eu tô. Eu lembrei também que a minha mãe, olha só que interessante, ela fazia os vestidos das meninas da família, que foi na minha primeira comunhão, ela que fez meu vestido. Então, imagina como era naquela época criar 10 filhos, né? Então, eles tinham que se virar nos 30. E eu vendo toda essa história, né, essa linha do tempo aí da minha vida, eu fico pensando que realmente eu nunca... Aliás, eu sempre quis melhorar ainda mais a minha vida. Eu sempre fui muito ambiciosa. Tanto que eu também passei por outros momentos, olha só aí, Pinta da Angélica, eu fui a estudante mais bela de 95 da escola, né? Já tinha toda essa coisa artística, comunicativa. Aí eu lembrei da época que eu cantava. Olha aqui, gente, essa foto não é muito bonita, mas era eu cantando, essa era eu. Eu falei pra vocês da historinha lá da igreja, ó, quando eu tinha o meu grupo lá de carismáticos, a gente tocava na igreja. Aqui eu, os meus amigos... É muita história pra contar, gente. Essa foto é horrível, mas eu tenho que mostrar, ó. Minha época de rádio, eu era uma molecote, né? Aí tem algumas lembranças de quando eu cantava, tocava. Olha aí, uma das minhas primeiras vezes tocando. Ó, tem muita história pra contar. A minha história é muito interessante porque, assim, com 40 anos eu fiz tanta coisa que a maioria das pessoas, se eu não mostrasse um registro, ia dizer que é mentira, né? Porque imagina... você numa vida mais comum, você nasce, você estuda, você cresce, se forma, tem uma profissão, e eu tive que ralar muito para chegar até aqui. Passei por diversas coisas na minha vida,
Não que eu não soubesse o que eu queria fazer, porque na verdade o que eu mais queria era ser artista, mas contei já pra vocês que não deu certo. E enfim, e aí quando eu cheguei em São Paulo, olha essa história aqui, ó. Avenida Paulista, nem corredor tinha ainda lá na Avenida Paulista, e eu era loura, gente. A gente faz coisas idiotas quando a gente é adolescente, enfim, quando é jovem, né? Mas tudo bem, eu sou jovem ainda. E aí, aqui, ó, a minha historinha lá no clube onde eu trabalhava como hostess. E aí eu fui vendo aqui essas lembranças, fui lembrando, eu encontrei também, ó, da época lá que o cara me encontrou tocando os teclados aqui, ó, na minha época que eu tocava na igreja, enfim. E aí quando eu cheguei em São Paulo, como eu contei pra vocês, como eu contei pra você, tudo ficou estranho, porque eu não podia voltar para casa com vergonha, e aí foi criando uma bola de neve dentro de mim, que nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo. E quando eu me envolvi na área de bares e restaurantes, olha o que aconteceu. Eu engordei 15 quilos, fiquei bem gordinha, cheguei a usar manequim 44, mas depois de um tempo eu consegui emagrecer e tal, fui trabalhando em mim, porque quando a gente trabalha com o público a imagem também é muito importante, né? E aí, ó, um belo dia eu decidi fotografar, né? Um cara de uma agência me encontrou, eu sempre tive cabelo longo, assim, que nem tá agora, e ele falou que eu tinha muito jeito, muito perfil para ser modelo, e eu acabei fotografando, fiz várias coisas para poder me virar e ganhar um dinheiro de forma honesta, né? Uma das coisas mais interessantes nesse meu percurso todo de São Paulo, nesses quase 20 anos, é que por eu ser nordestina, ser cearense, ainda tinha a questão do preconceito, ainda mulher, porque mulher, né, eu não sei qual é a história das outras meninas que vinham do Nordeste pra cá, mas eles achavam que podiam tentar, os homens achavam que podiam tentar alguma coisa, que era puta, sei lá o que, né, tem essas coisas, eu não sei nem se isso pode contar aqui, mas eu tive que lidar com toda essa coisa de homens, como é que fala? Esqueci a palavra. A questão do preconceito e a questão de ser mulher e jovem sozinha em São Paulo, tinha os assédios, essa é a palavra, os assédios. Então eu tive que lidar com muita coisa. Imagina só, uma menina de 21 anos naquela época aqui sozinha, ainda mais que eu fui morar com 3 rapazes que eram meus conterrâneos lá por indicação do prefeito, porque eu não tinha onde ficar, gente. Eu vim com a malinha e uma bolsa tiracolo e o dinheiro da estadia, não tinha muita coisa. E aí as pessoas perguntavam, nossa, mas você mora com 3 rapazes, né? Como é essa história? Mas enfim, meu pai até foi na casa desses rapazes lá no Ceará para perguntar quem eram eles, de onde que eles vinham, enfim. E é isso. E aí toda essa jornada que eu tô contando para vocês para dizer que quando eu fui melhorando e passando por cada desafio que a vida foi me colocando, eu tive que ser muito forte, né? E aí o meu último trabalho remunerado e de carteira assinada foi no Poupa Tempo, como eu contei, como coordenadora, instrutora de treinamentos. E só que eu acumulei durante esses quase 20 anos muita carga emocional, muita carga emocional. Tinha a questão da saudade da família, dos meus amigos, porque eu abandonei tudo, deixei todo mundo lá em busca de um sonho. Eu não sei se você aí do outro lado tem sonho, né? Mas eu engavetei vários durante esse percurso e eu fui guardando tudo isso dentro de mim, até o momento em que o meu contrato, né, encerrou. Era um contrato, eu não era concursada do governo, e eu descobri que eu estava com depressão, né? No dia que eu saí de lá, eu desabei, e aí foi uma outra jornada, um outro desafio que eu tive que superar na minha vida, né? E contar isso aqui agora significa que eu consegui, né, superar mais um desafio que a vida colocou, e fui descobrindo que existe vida após a depressão, tá? Porque muita coisa mudou, mas eu entendo que existem muitas pessoas ainda que sofrem com isso, e eu não sei se você se identificou ou não com essa história toda que eu contei, mas eu acredito que para alguém aí do outro lado vai fazer sentido isso que eu tô contando,
que é possível a gente encontrar uma forma, né? E graças a Deus eu encontrei uma forma de mudar, né? Usando aí toda a força que ainda me restava. Um companheiro, acabei não mostrando a foto do meu marido, mas encontrei aí um companheiro que me ajudou nessa jornada e que me ajudou a superar, né, esses momentos difíceis, que foi o acúmulo de muita carga de trabalho, e principalmente em algo que eu não era meu sonho, que eu tive que engavetar. E aí quando eu descobri que existiam outras possibilidades, né? Existem várias possibilidades e todas elas, na verdade, conspiram ao nosso favor e às vezes a gente não consegue enxergar. Foi quando eu me libertei. Um belo dia eu estava na cama e me convidaram para ir num festival, um festival que eu ia todos os anos, Festival do Japão. E lá foi muito engraçado, porque eu fui para comer comida japonesa e eu acabei descobrindo um stand que foi muito interessante, e foi onde começou a minha nova jornada, que foi o que me tirou da depressão, que foi o que me deu novos ares, que foi o que me fez conhecer inúmeras pessoas incríveis, que me deu uma nova família e um novo sentido para viver. Então é muito louco ver essa linha do tempo e dizer que é possível você encontrar uma coisa que te faz dar novo sentido e uma nova perspectiva. E aí foi nas vendas que eu falei para vocês que eu descobri a minha nova paixão. Eu não era vendedora, não gostava de vender, achava que eu não sabia vender, e aí eu me descobri, né? A minha formação, na verdade, é a administração. Quando eu consegui estudar, ter um tempinho para estudar, eu estudei na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e me formei em administração. E de lá para cá, na verdade, eu só usei a administração para trabalhar no Poupa Tempo, que era uma exigência da minha função lá. Mas, como eu falei também, eu deixei engavetado diversos sonhos, que depois que eu comecei a trabalhar com vendas foi que eu consegui começar a desencaixotar e desengavetar muita coisa. O projeto do Poupa Tempo durou 5 anos, né? Eu fundei o Poupa Tempo da Lapa, e comecei, na verdade, treinando as pessoas que iam trabalhar lá, e eu rodei São Paulo, trabalhei no Poupa Tempo da Sé, Poupa Tempo de Guarulhos, de Santo Amaro, fui para Santos. Nossa, eu andei em tantos lugares até o Poupa Tempo ser fundado lá na Lapa, e lá eu fiquei 5 anos e foi incrível a experiência. Foi onde eu aprendi também a trabalhar com pessoas, a ter um pouco mais de humildade, porque tinham situações lá que eram bem extremas, em que eu tive que lidar com pessoas quase morrendo, pessoas em situação de rua. Enfim, foi muito legal a experiência lá. Olha, a minha jornada de trabalho sempre foi muito puxada. Desde que eu tô em São Paulo, eu nunca trabalhei menos de 8 horas, né? Sempre trabalhei muito. Em bares e restaurantes era quase 12 horas. Quando eu passei a trabalhar como supervisora, e tinham campeonatos lá no clube que eu trabalhava, eu ficava às vezes no período da noite até as 4 da manhã. Lá no Poupa Tempo a jornada começava às 6h30 da manhã, eu tinha que estar com todo mundo pronto, sistema ok, os atendentes ok, e todo o meu trabalho tinha que estar pronto às 6h30 para às 7 horas da manhã iniciar. Só que eu saía de casa às 5 horas da manhã para chegar na Lapa. Eu morava aqui na região da Liberdade, e tinha que estar lá às 6h30. Era eu e os dingos da rua, né? Eles já até me conheciam e já falavam até bom dia pra mim, né? Então foi uma jornada muito interessante, de muito aprendizado, né? Muita luta também. Só que eu não tinha hora para sair. Eu tinha horário na carteira, que eu trabalhava de tal hora a tal hora, só que eu não tinha hora para sair. Muitas vezes tinha que ficar até depois do expediente, porque tem algumas situações que acontecem lá naquele trabalho que você precisava ficar até muito tarde, e eu só podia sair quando dava tudo certo. E, nossa, eu lembrei de uma coisa agora, que quando era tempo de chuva, lá era uma região de alagamento, então às vezes eu não tinha como sair de lá. A água dava 1 metro de altura e você tinha que ficar. Eu tenho uma foto muito interessante, eu não tenho ela impressa agora, né? Porque aí já estava mais evoluída na época de celular, então tirava foto do celular. Que eu tive que colocar 2 sacolas plásticas no sapato para eu não molhar o sapato.
e nem ter que ficar com o pé naquela água. Então, nossa, eu já sofri um bocado. Eu não sei, né? Tem muitas pessoas que sofrerão mais, mas pra mim foi muito desafio, muito desafio. Eu só descobri quando eu tava com depressão, quando eu passei a dormir demais. Eu sentia muita vontade de dormir, eu sentia muito sono. E aí eu não tinha vontade de fazer nada, eu ficava muito tempo na cama, eu colocava desculpa pra não sair, pra não fazer as coisas que eu tinha que fazer em casa. Na época eu tava namorando ainda, eu não tava casada, né? Foi depois de um tempo que eu casei, por isso eu falei que eu tive um apoio muito grande do meu marido, que na época era namorado, nem comentei esse assunto. Mas quando eu percebi realmente foi quando eu fiquei muito na cama. Eu tinha muito sono. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Eu achei que eu tava doente, tinha outra coisa. Quer dizer, a depressão é uma doença. Mas eu achei que eu tava com outro sintoma de outra coisa. Parecia que era estafa por ter trabalhado demais. Aí eu falava que tava muito cansada, porque eu tinha passado todos esses anos trabalhando muito, que agora eu queria descansar, então eu não queria fazer nada. Na verdade, eu tava realmente era num estado depressivo, em que nada fazia sentido. E aí um belo dia eu vi um vídeo que falava sobre esses sintomas, e aí foi quando eu descobri que estava com depressão. Só que quando você fica com depressão, você não percebe, você só quer simplesmente se afastar das pessoas e ficar quietinho num canto, né? E eu ficava realmente dormindo a maior parte do tempo. E meu namorado, ele não entendia, né? Mas ele respeitava e deixava, porque ele achava que era realmente porque eu tinha trabalhado muito durante todos esses anos e que eu precisava de um tempo para descansar. Mas aí o tempo foi passando e aquilo não melhorava. Isso rolou por pelo menos, acho que uns 6 meses, até da saída do Poupa Tempo, que foi o encerramento de contrato, mais 6 meses pra frente. E aí foi quando eu fui no Festival do Japão, mesmo sem vontade, porque eu amava comida japonesa, que aí tudo mudou. Tudo mudou e graças a Deus que eu fui lá naquele dia, descobri aquele stand, aquela empresa, porque aí veio todo o histórico, né, da minha vida, dos desafios que eu tinha passado, e era mais um para eu superar. E aí foi legal porque também despertou aí a veia lá, a outra coisa que eu herdei do meu pai, que era o empreendedorismo. E aí foi uma grande virada na minha vida. Então foi muito legal. Muito bem, muitas águas rolaram até chegar até aqui. Você deve estar curioso para saber realmente o que eu faço, né? Eu contei aí toda a minha história desde a infância até aqui, até chegar em São Paulo, quase 20 anos aí de São Paulo. Administradora, já trabalhei em diversas áreas, não porque eu não soubesse o que eu queria fazer, como eu falei, mas é porque eu estava buscando algo para superar os desafios, né? E aí quando eu entrei em depressão depois de sair do meu último emprego aí de carteira assinada, eu descobri algo que me fez mudar de vida e que me transformou, né? E quem não passa desafio, né? Mas a única questão é o que você faz com esse desafio. A minha atitude foi para, mais uma vez, né, me dar uma oportunidade de mudar. E aí, em 2016, quando eu conheci a empresa que eu trabalho hoje, uma multinacional americana que estava chegando no país para posicionar a marca, fez muito sentido para mim na seguinte questão. Eu vi perspectiva de mudança, né, para sair daquela situação que eu estava, de depressão, não sabia o que eu ia fazer, muito sonho engavetado, frustração, e aí ela me deu uma nova perspectiva. E hoje, depois de 3 anos e meio trabalhando com a marca, eu tive muito desenvolvimento pessoal. Eu já era uma pessoa de comunicação, né, trabalhei no rádio, trabalhei em diversas áreas, arte, enfim. Mas o meu maior problema era realmente me desenvolver como pessoa, né? Descobri que eu tinha muito potencial, mas esse potencial estava lá guardadinho, assim como um monte de gente que está por aí tem muito potencial, mas não tem uma ferramenta capaz de fazer com que esse potencial, né, exploda e que mostre para o mundo do que você é capaz. E aí nessa empresa eu consegui descobrir, porque ela é uma empresa que se preocupa muito com a questão de desenvolvimento pessoal, você se torna uma pessoa melhor, inclusive nesses 3 anos e meio
todas as pessoas que vieram trabalhar comigo puderam ter essa experiência, puderam sentir na pele esse desenvolvimento, não só profissional, mas também como pessoal, se tornou uma pessoa melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, enfim. E o que a gente mais ganha nesse tipo de negócio, além, claro, do dinheiro, que é muito bom, né? Quem não gosta de dinheiro, é que você consegue ajudar outras pessoas também. Acho que isso também é uma missão de vida que eu descobri aí nesse percurso. E você não consegue ajudar pessoas se você não se ajudar. Então a minha missão aí começou comigo e hoje eu consigo ajudar muita gente contando a minha história. E aí, nesses 3 anos e meio, eu pude, né, desengavetar alguns sonhos, né? Eu jamais me imaginei, por exemplo, viajando para fora do país, porque quando eu tinha férias, o que eu fazia? Eu ia lá para casa dos meus pais, né, para ficar com a minha família, no tempo de 30 dias aí de férias, e sempre tive o desejo de viajar e eu não conseguia. Por essa empresa eu já viajei, já fiz 3 viagens internacionais, inclusive a minha lua de mel foi numa dessas viagens. Eu tive um ganho financeiro muito grande, né? E assim, uma coisa que eu posso falar sobre vendas é que eu não era vendedora, eu não tinha a menor habilidade. Nos negócios que eu desenvolvia, sempre tinha gente para fazer esse trabalho. E para falar a verdade, ninguém gosta, né, de vendedor. Então eu acho que eu era uma dessas pessoas até descobrir o real sentido de vender, do que é ser um vendedor, né? Na verdade, hoje eu sou uma solucionadora de problemas, não me considero uma vendedora. Então, quando a gente começa a olhar por esse lado da venda, a gente começa a ver uma simplicidade. E o mais legal é que dá para ganhar muita grana, e é isso que eu faço hoje, é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem, que é, além do desenvolvimento pessoal, elas terem um resultado na vida delas, que faça sentido e que tire ela do ponto zero até o ponto onde ela quer chegar, e melhore não só a vida dela, mas a vida da família, por exemplo. Então, é muito interessante esse trabalho. E aí, hoje já são mais sei lá, até esqueci o que eu ia falar, mas já fiz inúmeros treinamentos, já mudei a vida de muita gente com os treinamentos que eu faço, contando a minha história, contando como que eu me transformei numa solucionadora de problemas, né, através da venda, através dessa empresa. Busquei outras formas de entender como era que funcionava isso na prática, então validei muitas técnicas, descobri muitos segredos de como fazer isso de uma forma simples, que não fosse dolorosa, porque, como eu falei para vocês, o vendedor é taxado de um cara chato. Então eu descobri muitas maneiras. E o mais legal disso tudo é que depois de 3 anos e meio eu tive um resultado muito incrível, que mudou a minha vida, vem mudando a vida de outras pessoas, e isso faz muito sentido para mim, e eu espero que faça sentido para você, porque é sobre isso que eu vou falar, né, daqui para frente. Então é isso.